Olá, amigos do Estratégia Concursos. Estamos aqui agora para tratar do ciclo orçamentário ou do processo orçamentário, mais um tópico importantíssimo do nosso edital. Vamos lá então? Vem comigo. Vamos tratar do ciclo orçamentário ou processo orçamentário. Às vezes no edital vem finanças públicas na Constituição, também tem que ser estudado porque a base do ciclo orçamentário está na Constituição, apesar da gente ter que usar a LRF, a Lei 4.320 em alguns pontos, para complementar o nosso conteúdo. Às vezes vem orçamento na Constituição Federal, mas tudo isso está envolvido no ciclo orçamentário. Então, pessoal, qual que é o pré-requisito para você ir bem nessa aula, para acompanhar sem dificuldade? Não que não dê para você acompanhar, mas para você acompanhar sem dificuldade, você tem que ter visto a aula sobre instrumentos de planejamento e orçamento, sobre o plano plurianual, sobre a lei de diretrizes orçamentárias e sobre a lei orçamentária anual, que ficaria muito mais fácil para você entender o ciclo orçamentário. Se você ainda não viu, quis começar por essa aula do ciclo orçamentário, a gente vai tentar também trazer você junto com a gente para que você não fique perdido durante a aula e consiga acompanhar também o conteúdo. Então vamos lá então. Ciclo orçamentário e processo orçamentário. Então que você abre as cortinas para a gente começar a nossa aula. Bom, esse aqui, pessoal, é o ciclo orçamentário. Veja só, que tradicionalmente, pela maioria das bancas, quase a totalidade das questões, consideram que o ciclo orçamentário tem 4 fases. Olha lá, qual que seria a primeira fase do ciclo orçamentário? Seria a fase de elaboração, que é de responsabilidade do executivo. Eu vou passar rapidamente as 4 fases para a gente entrar na primeira a fundo, que é a fase de elaboração. A primeira fase é aquela que acontece no Poder Executivo, que é o responsável constitucionalmente pela elaboração, pela iniciativa da Lei Orçamentária Anual. Então, o ator principal dessa fase é o Poder Executivo. Não que outros poderes não participem também, mas o principal é o Poder Executivo. A segunda fase é a fase de chamar de discussão, estudo ou aprovação, em que o ator principal é o Poder Legislativo. É o momento que o instrumento de planejamento e orçamento chega lá na Comissão Mista de Orçamento, chega lá no Congresso Nacional, quando a gente trata do âmbito federal, para discussão, estudo e aprovação. A fase de execução já é a fase do Poder Executivo, predominantemente pelo Poder Executivo. Por que predominantemente? A gente fala que a gente sabe que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo também executa suas despesas. Mas o principal é o Poder Executivo, até pelo nome, Poder Executivo responsável pela execução do orçamento. E, finalmente, a gente tem a fase de avaliação e controle, onde o poder principal é o Poder Legislativo. Por que a gente fala principal mais uma vez? A gente sabe que tem controle interno dentro dos poderes, tem controle interno dentro do Poder Legislativo, mas o titular do controle externo, que a gente dá mais destaque, é o Poder Legislativo. E o que seria um conceito, para a gente dar um conceito sobre o ciclo orçamentário? Olha lá. É um processo contínuo, dinâmico e flexível. Por que é contínuo? Quando a gente termina aqui, ele vai seguindo essa roda. Quando a gente termina aqui, ó, a avaliação e controle, ela já tem que dar subsídio para outra elaboração, que vem posteriormente a essa avaliação e controle. Então, o processo tem que ser sempre aprimorado, tem que ser sempre contínuo, tem que ser sempre melhorado. Por meio do qual se elabora e planeja a primeira fase, aprova a segunda fase, executa a terceira fase, controla e avalia a programação de dispêndio do setor público nos aspectos físico e financeiro. Financeiro é quando a gente fala de dinheiro. No físico, por exemplo, se tinha uma meta lá na lei orçamentária de construir 500 escolas, vai conferir se foram construídas 500 escolas também. Então, envolve também o aspecto físico. Na lei orçamentária vai estar a meta, que vai ser depois confirmada, pode ser até mesmo alterada na fase de discussão e vai ser executada e controlada posteriormente, tanto no aspecto físico como no aspecto financeiro. Exercício financeiro e ciclo orçamentário. É muito importante a gente fazer essa diferença, tá, pessoal? Porque aparece muito em prova, tem que ter bastante atenção à diferença do exercício financeiro e ciclo orçamentário. A diferença é bem fácil, mas só que no momento da prova, na passagem rápida, você poderia não saber o que é um exercício financeiro e o ciclo orçamentário. Veja só, o exercício financeiro, pessoal, vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, pessoal. Então, ele começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. E por força legal, em nosso país, ele coincide com o ano civil. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro é o exercício financeiro. E o que seria o ciclo orçamentário? O ciclo orçamentário já é um período de tempo maior, então ele vai extrapolar um exercício financeiro até mais que um exercício financeiro, 2, 3, dependendo da situação. Por quê? Ele vai iniciar com o processo de elaboração do orçamento. A gente vai ver que o processo de elaboração ele começa no ano anterior ao que a lei orçamentária anual é executada, que o instrumento de planejamento é executado, passa pela discussão,
que se forem cumpridos os prazos também vai ser no ano anterior. A execução vai ser no ano seguinte, é o que ela é elaborada. E o encerramento com controle, esse aqui, inclusive, não tem um prazo. Pode ser que o julgamento das contas do Poder Executivo ocorra anos depois. Então, é um processo muito maior. É a diferença entre ciclo orçamentário e exercício financeiro. Exercício financeiro, 1º de janeiro e 31 de dezembro. O ciclo orçamentário é todo o processo que vai da elaboração até o controle. Bom, e sobre elaboração e planejamento, que é a nossa primeira fase. Sempre que eu começar uma fase nova do ciclo orçamentário, eu vou destacar aqui para vocês onde nós estamos, para você estar sempre situado, estar sempre entendendo dentro do contexto do que a gente está falando. A primeira fase é a fase de elaboração da lei orçamentária, que, como eu falei, a gente tem como ator principal o Poder Executivo. Então vamos começar a falar sobre a elaboração, também pode ser chamada de planejamento. Bom, o primeiro dispositivo que a gente tem que saber é de quem é a iniciativa. Então, quem já estudou os instrumentos de planejamento e orçamento já pode ter visto. Em alguns momentos, como os temas são muito parecidos, né? A gente está falando no momento dos instrumentos, outro momento a gente fala do ciclo, do processo desses instrumentos. Então, algumas coisas vão coincidirem, não é problema nenhum a gente revisar, que pode cair na sua prova, tanto quanto na parte de falar dos instrumentos, como na parte que falar do ciclo ou do processo orçamentário. A iniciativa. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA, que são os 3 instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal. A iniciativa deles é do Poder Executivo. O que isso significa? Que o Poder Executivo é o responsável constitucionalmente pela elaboração, consolidação e envio dos projetos de instrumentos de planejamento ao Congresso Nacional. Então, coloquei aqui até a foto aqui do Palácio do Planalto para você não esquecer, simbolizando aqui que a iniciativa é do Poder Executivo e cai muito em prova. Tentam confundir você, coloca que a iniciativa é conjunta, coloca que a iniciativa é do Poder Legislativo. Não, a iniciativa é do Poder Executivo. E quanto estados, DF e municípios, pessoal, sempre gosto de colocar essa observação, que a gente estuda no âmbito federal, mas os estados, Distrito Federal e os municípios também têm o seu PPA, tem sua LDO e sua lei orçamentária anual. Então, por menor que seja o município, um dos mais de 5.500 municípios do nosso país, cada um também tem a sua LDO, PPA, LDO, LOA, os estados também, e o Distrito Federal da mesma forma. Bom, agora aqui, pessoal, aprofundando um pouco mais nessa parte de iniciativa, vou pegar um artigo da Constituição, olha o que ele diz. Já vou explicar para vocês. Compete privativamente ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional, então veja, lá fala da iniciativa, aqui também fala de forma semelhante, enviar ao Congresso Nacional, ou seja, ao Poder Legislativo, o projeto do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de orçamento prevista nessa Constituição. Pode ser proposta, pode ser projeto, porque ele ainda não, na verdade, ainda não está pronto, né? Ele está enviando uma proposta para virar lei só no momento que for publicado. Então veja só, é a atribuição do Poder Executivo enviar ao Congresso Nacional. E está escrito aqui, compete privativamente. E tem vários incisos, a gente pegou só o 23 que interessa para a gente, depois continua. Aí vem um parágrafo único e fala que o Presidente da República pode alegar atribuições mencionadas no incisos tais, que veja que a gente nem viu, a gente nem sabe o que é, porque não é matéria da nossa aula, na matéria da nossa aula. Então veja, o Presidente da República ele pode delegar algumas atribuições que não estão incluídas, esse inciso 23. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou explicar para vocês, de forma bem sucinta, a diferença entre competência privativa e competência exclusiva. A gente vai falar qual é a competência que se aplica aos instrumentos de planejamento e orçamento. A competência privativa, pessoal, é aquela competência que é delegável. E a competência exclusiva é aquela que é indelegável. Então, para você guardar, imagina na sua casa, você tem seu filho, está lá o pai e a mãe, ou sua mãe, está lá com o seu filho e vai deixar o filho com a avó. Então, a competência para educar o seu filho, se você tem a guarda, né, do seu filho normalmente, a competência sua, né? A competência para poder educar o seu filho, para deixar de castigo, por exemplo. Aí você vai deixar o seu filho com a sua avó, com a avó dele. Aí você deixa com a avó e fala com ela assim. Se você falar com ela, se esse menino fizer arte, você pode deixar ele de castigo. Quer dizer, você está delegando a sua competência. Quando você delega a sua competência, você tem uma competência privativa. É sua, privativa, mas pode ser delegável. Agora, se você chega lá para a avó do menino e fala assim, ó, não deixa ele de castigo, não pode fazer nada se ele fizer bagunça. Significa o quê? Que a competência é sua, mas você não pode delegar para ela. Seria uma competência exclusiva. E no âmbito da Lei Orçamentária Anual, voltando aqui, o que seria?
Da mesma forma, competência privativa é aquela que é delegável, competência exclusiva ela é indelegável. Então, no caso das leis orçamentárias, apesar de estar escrito lá em cima, compete privativamente, ela deve ser lida como uma competência exclusiva. Então, a competência dos instrumentos de planejamento e orçamento, na verdade, ela é exclusiva. Por quê? Porque ela é indelegável. Ela não pode ser passada. Ela é indelegável, portanto, a competência é exclusiva dos instrumentos de planejamento e orçamento. Muito cuidado que a Constituição Federal ela não é rigorosamente técnica quando trata desse assunto. Ainda falando sobre iniciativa, é interessante também a gente falar em iniciativa vinculada. O que seria uma iniciativa vinculada também que se aplica ao caso? Bom, quando a gente fala que tem um ente, um determinado poder, tem iniciativa para exercer esse poder, exercer essa iniciativa, sendo privativa, sendo exclusiva, quer dizer que ele é a bel prazer, é quando ele sentir a necessidade, quando for necessário que ele vai exercer a iniciativa. Só que quando a gente fala dos instrumentos de planejamento, a gente vai ver já, ele possui prazos. Então, o poder executivo aqui, que é o responsável, que é quem tem a iniciativa, ele não pode exercer a sua envio do projeto de lei orçamentário quando ele quer. Não, está vinculado a prazo. É por isso que é dito aqui agora, ó, que a iniciativa ela é vinculada, ela continua sendo exclusiva. Se eventualmente aparecer na sua prova também privativa, eu não acho que você deva considerar errado, porque muitas vezes o examinador copia o que está na Constituição, mas o certo é que ela seja exclusiva, nesse caso você teria que analisar a questão como um todo, mas ela também é vinculada. Por quê? Ela é vinculada a prazos, por isso que chamamos que ela é uma iniciativa vinculada, os prazos a gente já vai ver. Bom, e dentro do processo de elaboração, como funciona o Poder Executivo e o Ministério Público? Ele possui limites na LDO, que os limites são esses. Veja só, eu vou falar o artigo da Constituição que fala dos tribunais, e vocês vão ver também que é muito parecido o artigo que fala, o dispositivo que fala do Ministério Público, que diz o seguinte, os tribunais, ou seja, o Poder Judiciário, elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes na LDO. Ministério Público também, um artigo semelhante que vai ter a mesma força, olha lá. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. O que isso mostra pra gente? Que o Poder Judiciário e o Ministério Público têm a sua autonomia. Eles podem, sim, elaborar a sua proposta orçamentária, mas devem seguir os limites na LDO. Os limites na LDO que foram o quê? Foram discutidos antes do projeto ser enviado ao Poder Legislativo e foram votados. Então, os limites devem ser respeitados, tá? Isso, quando a gente fala que o Ministério Público elaborará, ou os tribunais elaborarão, não quer dizer, pessoal, que eles têm iniciativa nos instrumentos de planejamento e orçamento. Não é isso. Ele vai elaborar e vai enviar ao Poder Executivo para consolidação. Não tem um envio direto dos tribunais ou do Ministério Público. E se não enviar no prazo? Se cada um deles, o Judiciário e o Ministério Público, não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na LDO, ou dentro dos critérios estabelecidos na LDO, o Poder Executivo considerará, ou seja, quem é o responsável por consolidar, vai considerar o quê? Se o Poder Judiciário e o Ministério Público não cumprir. Para fins de consolidação da proposta orçamentária, os valores aprovados na LOA vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO. Então vamos fazer uma recapitulação aqui, pessoal. O Poder Judiciário e o Ministério Público têm autonomia? Vão ter a autonomia deles. Eles vão elaborar suas próprias propostas orçamentárias? Vão elaborar. Só que esse limite não é incondicional e nem mesmo eles podem enviar direto ao Poder Legislativo. Eles vão enviar ao Poder Executivo, só para vocês guardarem. Quando eu trabalhava lá na Secretaria de Orçamento Federal, tinha uma área específica que fazia o contato com o Legislativo e o Judiciário, que a gente chamava de LEJU. Então, tinha uma equipe lá que era responsável por esse contato. Então, eles recebiam, davam as orientações e recebiam a proposta do Poder Judiciário e do Ministério Público e fazia depois a consolidação junto com os demais órgãos, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, para que seja enviada uma lei única. E se não cumprir esses prazos, vai seguir o que está lá na LDO, né? Tem que seguir o que está lá na LDO e se não for cumprido, não for entregado no prazo, o Poder Executivo não fica esperando. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai seguir o que está na LOA vigente, tá? Vai pegar o que está na LOA vigente e ajustado o que foi aprovado na LDO daquele ano. Então, o que isso significa na prática? Que o Judiciário nem o Ministério Público não vão atrasar o envio das suas propostas, que eles não vão querer ter uma proposta repetida da Lei Orçamentária Anual com pequenos ajustes da LDO. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para passar para vocês sobre o Poder Judiciário e Ministério Público. E acrescento também
que as DPUs, Defensoria Pública da União, as DPS, Defensoria Pública dos Estados, e a DPDF, Defensoria Pública do Distrito Federal, eles têm também as iniciativas de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Por que eu coloquei separado aqui? Veja que é a mesma coisa, ó, dos tribunais, do Ministério Público e das defensorias. Teve até uma alteração relativamente recente que incluiu também a DPU e a DPDF nessa situação. Antigamente era só a DPE. Só que aqui ele não tem essa parte na Constituição. Ó, não fala se cada um judiciário MP, não fala diretamente, fala que tem que seguir as ordens de outro dispositivo constitucional, mas fica aqui essa parte aqui. Ó, isso aqui está literal na Constituição, que eles também devem seguir os limites estabelecidos na LDO. Então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre os demais poderes. Sobre o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensorias. Bom, vamos começar agora a falar dos prazos. A gente já comentou alguma coisa lá na parte quando a gente falou de instrumentos de planejamento e orçamento, então dá para a gente passar um pouquinho mais rápido falando dos prazos. Bom, antes de começar nos prazos, a gente tem que entender o que é uma legislatura. Então o momento agora é o momento da gente estudar os prazos com mais calma. Vamos lá, vamos falar daqui que é uma legislatura primeiro. A legislatura é o período em que o deputado federal é eleito, tá? O deputado federal é eleito para um período de 4 anos. Por que se usa deputado federal? Porque o senador é eleito por um período de 8 anos, então ele é eleito para 2 legislaturas. Então, legislatura é um período de 4 anos, como eu estou mostrando aqui na tela. Ó. Cada um dos 4 anos é composto por sessões legislativas. Então, a gente tem uma sessão legislativa no primeiro ano, no segundo, terceiro e no 4º ano. E cada uma da sessão legislativa é dividido em períodos legislativos. Então, a gente tem o primeiro período, o segundo período em cada uma das sessões legislativas. E qual a duração desse período? Qual a duração da sessão legislativa? O primeiro período, ele começa no dia 2 de fevereiro e termina no dia 17 de julho. E o segundo período, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Coloquei isso aqui, mas vale para todas as sessões legislativas. Então, repare aqui que entre dia 18 de julho e 31 de julho a gente tem um recesso, a gente chama de recesso parlamentar. A gente tem esse período aqui que não tem sessão, não tem atividade legislativa. E também depois aqui, ó, quando termina o dia 22 de dezembro, a gente volta somente no dia 2 de fevereiro. A gente que eu falo são os parlamentares, não são servidores. Então esse é o período legislativo. Isso é importante que na hora que a gente falar dos prazos, muitos prazos aqui estão relacionados à sessão legislativa ou relacionados ao período legislativo. Então guardou a legislatura, período de 4 anos, sessão legislativa de 1 ano, e dividida em 2 períodos, 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. A gente vai falar isso aqui várias vezes para você poder guardar. Bom, então vamos falar do prazo do plano plurianual e aqui em cima a gente tem a nossa colinha ó, da sessão legislativa, que estava lá no outro slide, e temos também aqui a nossa colinha sobre exercício financeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro para facilitar o entendimento. Bom, coloca aqui o Palácio do Planalto para simbolizar o Poder Executivo, e o Poder Executivo encaminha o plano plurianual no 1º ano de mandato para o Poder Legislativo. Então, o que está escrito lá no ADCT, que é onde está previsto esses prazos? Lá está escrito o seguinte, ó, o plano plurianual deve ser encaminhado do Poder Executivo para o Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Então, o que significa? Acompanhe comigo, ó. Exercício financeiro encerra 31 de dezembro, se a gente está falando de 4 meses antes do exercício financeiro, pode aparecer assim na sua prova, ou pode simplesmente aparecer a data de 31 de agosto. E é enviado todo ano? Não. Como a duração do plano plurianual é de 4 anos, ele é enviado apenas no 1º ano de mandato. E a devolução? Quando é que o Poder Legislativo vai devolver, depois de você passar a fase de discussão, para o Poder Executivo? Tem um desenho aqui do Palácio do Congresso Nacional para simbolizar. Até o dia 22 de dezembro. Lá na DCT está escrito, até o encerramento da sessão legislativa no 1º ano de mandato. Encerramento da sessão legislativa está aqui, ó, 22 de dezembro. Então, até 22 de dezembro, pode aparecer na sua prova, deve ser devolvido para a sanção do Poder Executivo. E é importantíssimo, que aparece muito em prova, que como o PPA tem duração de 4 anos, pode se confundir, então ele tem a duração do mandato. Não, a vigência do PPA não se confunde com a duração do mandato. Repare aqui que a gente está falando do 1º mandato, olha na tela, ó. Repare que a gente está falando do 1º ano de mandato aqui. Então, ele já tá, o governante já está empossado, ele já está durante o mandato dele. E ele ainda está elaborando
e o Poder Legislativo ainda está discutindo o plano plurianual. Por quê? Porque ele vai entrar em vigor, se esses prazos forem cumpridos, olha só, devolvido 22 de dezembro, primeiro ano de mandato, ele vai entrar em vigor no ano seguinte. Então, o governante, na verdade, ele começa a trabalhar o seu plano plurianual apenas no segundo ano de mandato. Bom, e o que ele faz no primeiro ano? No primeiro ano, ele vai trabalhar em cima do PPA do mandato anterior. Então, pode ser o mandato dele mesmo, se for um caso de reeleição, ou o mandato do seu antecessor. Então, o plano plurianual é elaborado no primeiro ano, e a partir disso, no segundo ano, ele entra em vigor. No segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato, quarto ano de mandato e primeiro ano do mandato anterior. Por que disso? Para manter a continuidade dos programas. Imagine que o chefe do Poder Executivo é eleito em outubro, tiver segundo turno no final de outubro. Não dá tempo dele preparar o seu plano plurianual, ainda que ele tenha o seu plano de governo, ele vai tentar refletir o seu plano de governo dentro do plano plurianual, ele tem muito pouco tempo, e tem depois a Câmara que foi eleita, ou no âmbito do município, a Assembleia no âmbito dos estados, o Congresso Nacional, tem que ter tempo também para trabalhar os instrumentos. Então, o primeiro ano de mandato, ele está no quarto ano do mandato anterior. O que cai mesmo na sua prova é esse aqui, ó. A vigência do PPA não se confunde com a duração do mandato, não se confunde com a legislatura. Bom, e os prazos da LDO? Também com a nossa colinha. Depois a gente vai consolidar esses prazos em um único quadro. Lembrando também, o Poder Executivo, responsável constitucionalmente pelo envio, ele tem até 15 de abril para o envio do projeto da LDO. O que isso significa? Que está escrito na DCT, na verdade. Está escrito lá na DCT que o Poder Executivo tem até 8 meses e meio do encerramento do exercício financeiro. Então, temos aqui, ó, a gente está falando do dia 31 de dezembro, 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, exatamente aqui, ó, no dia 15 de abril, para o envio do projeto da LDO ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que devolver até quando? O Congresso Nacional tem que devolver até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Qual é o encerramento do primeiro período da sessão legislativa? 17 de julho. Então, portanto, 17 de julho é a data para a devolução da LDO para o Poder Executivo. Aqui, pessoal, já vou adiantar um tópico para vocês, é o seguinte, se nesse período aqui, ó, a LDO não for devolvida, olha aqui comigo, a gente tem aqui um recesso, ó, e o prazo para devolução é 17 de julho, diferente dos outros, não é mais voltado para o final do ano, não, o prazo é no meio do ano, 17 de julho. Se a LDO não for devolvida até o dia 17 de julho, ou dito em outras palavras, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, não há recesso parlamentar. Mas a gente volta a falar isso com mais calma, só para você já começar a se familiarizar. E, finalmente, os prazos da Lei Orçamentária Anual também ficou mais fácil, por quê? Porque são os mesmos prazos do plano plurianual, então eu já posso passar até aqui direto para vocês. Qual a diferença? É que a lei orçamentária ela é anual, então todo ano ela é enviada. No caso do PPA, é só no primeiro ano de mandato. Então, da mesma forma, envio 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, exercício encerra 31, então, de dezembro, está enviado até 31 de agosto. E a devolução até o final da sessão legislativa. Final da sessão legislativa é 22 de dezembro, então tem que ser devolvida até 22 de dezembro. Bom, e o que acontece, então, se, por um acaso, a gente tem todos esses prazos aqui da Lei Orçamentária Anual e dos instrumentos de planejamento e orçamento, mas vamos falar só da LOA agora. Se, por um acaso, o Poder Executivo não respeitar esse prazo aqui, ó, ele não enviar para o Congresso Nacional a Lei Orçamentária Anual até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Quem diz isso, quem dispõe sobre isso é a Lei 4.320, lá de 64. O que ela diz? Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, que a gente pode estar falando também do estadual e municipal, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Então, eu costumo dizer que é um artigo bem bizarro, né, porque imagina, o Poder Legislativo não recebeu a proposta da LOA, então ela vai considerar a LOA que está vigente como proposta orçamentária. Então, ele vai ter que pegar a LOA vigente, aquela que muitas vezes já exauriu diversos programas, já deu o que tinha que dar naquele período, e simplesmente pegaria essa lei orçamentária e fazer modificações, seria a lei orçamentária para o exercício seguinte. Então, é até de difícil explicação isso aqui, não de explicação, mas é de difícil de exemplificação. Eu nem conheço casos reais do que isso efetivamente ocorreu, porque realmente prejudica bastante a execução do Poder Executivo, pegar uma lei que já foi passada. Mas você tem que saber isso, porque isso já caiu em provas, e que também não é o projeto, tá, pessoal?
Não é que o Poder Legislativo não recebeu o projeto ainda, então não vai considerar o projeto como se fosse a lei orçamentária anual, não. Ele vai considerar a própria lei orçamentária vigente, tá bom? Mais para frente a gente volta, fala isso de novo para ficar bem claro que a gente vai comparar com outro dispositivo. Bom, fechado os prazos do ciclo orçamentário, vamos fazer a nossa consolidação, para você saber se aparecer na sua prova, você não vai dar bobeira. Bom, lembrando, prazos do PPA e da LDO são os mesmos prazos. Qual a diferença? Que o PPA é apenas no primeiro exercício financeiro do mandato. Ambos 4 meses antes do iniciamento do exercício financeiro devem ser enviados, 31/8, e ambos devem ser devolvidos para sanção até o encerramento da sessão legislativa, 22/12, com a diferença que o PPA é só no primeiro ano de mandato. E o outro prazo que é diferente é o prazo da LDO, que deve ser devolvido até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, 15/4, e devolvida para deve ser encaminhada até o dia 15/4 e deve ser devolvida para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, até 17 de julho. E estados, DF e municípios, pessoal, tem que seguir esses prazos? Os prazos que estão na DCT são os prazos a ser seguidos no caso dos municípios? Não necessariamente. Os prazos podem estar diferentes. Eles têm que estar previstos nas constituições estaduais, âmbito estadual, ou nas leis orgânicas, no caso dos municípios. Então, cada estado e município pode colocar o seu próprio prazo dos instrumentos de planejamento e orçamento. Bom, aqui, sobre o conteúdo da proposta orçamentária, está lá na Lei 4.320. É um assunto muito pouco cobrado, pessoal. Mas, como a gente dá um curso completo, de forma mais completa possível, para você não perder nenhum ponto na sua prova, eu vou passar para vocês aqui o conteúdo da proposta orçamentária. Já caiu em prova? Já caiu. Mas não sei se vai se repetir, e dentro daquelas probabilidades do que pode cair e o que não pode cair, é algo que não tem aparecido muito em provas. Bom, o que a Lei 4.320 diz sobre o conteúdo da proposta orçamentária? Ele diz que a proposta orçamentária deve conter uma mensagem contendo exposição circunstanciada da situação econômica financeira. O que é a mensagem? A mensagem já está na Lei 4.320, ela existe até hoje. A mensagem é uma forma de comunicação que tem do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Então, quando ele envia a Lei Orçamentária Anual, ele envia junto a mensagem, que vai ter várias coisas que a gente vai ver aqui na Lei 4.320, mas coisas que nem estão previstas, que é uma explicação melhor da lei orçamentária, que a lei orçamentária é muitos números, muitas classificações, ela é muito extensa, bastante complexa, mas tem uma mensagem geral do que se espera para aquele ano, do que foi enviado na lei orçamentária anual. É a mensagem presidencial. Na época eu estava lá na SOF, a SOF era responsável por elaborar a mensagem presidencial da LDO e da LOA, e a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos era responsável por elaborar a mensagem do PPA, ambos órgãos dentro da estrutura do Ministério do Planejamento, que compõe a estrutura do Poder Executivo. Então, conteúdo da proposta orçamentária, mensagem contendo exposição circunstanciada da situação econômico-financeira. Aí, no nível de aprofundamento maior, que já vi que estão aprofundando nesse nível das poucas que tem, está dizendo o que tem que ter lá na mensagem, ó. Documentado com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de crédito especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Então tem bastante coisa, se a gente fosse explicar cada um desses termos, eu entendo que não é o momento da gente entrar na explicação de cada um desses termos. Só para você não sabe, eu sei, só que a gente vai ficar muito tempo perdendo num algo que não cai tanto em prova. E se cair, vai cair a literalidade. Projeto de lei de orçamento, óbvio, né? Se vai ser dentro da proposta orçamentária, você vai enviar uma mensagem, tem que ir junto o projeto da lei de orçamento, que é o principal. Especificação dos programas especiais de trabalho, custeados por dotações globais, também tem que estar no conteúdo da proposta orçamentária. Aí vem lá, em termos de metas visadas, decomposta em estimativa de custos de obras a realizar e serviços a prestar, acompanhada da justificação econômica, financeira, social e administrativa, beleza? O nível de exigência da Lei 4.320. E tabelas explicativas, esse aqui eu já resumi que é muito grande, é muita coisa na Lei 4.320. Tabelas explicativas sobre receitas e despesas de vários anos, em colunas distintas e para fins de comparação. Então, lá na Lei 4.320 fala o que tem que fazer de cada receita, o que é em relação a cada ano. Aqui eu fiz um resumo, que são tabelas explicativas sobre receitas e despesas, com a ideia mesmo de facilitar o entendimento. Então, pessoal, esses são os 4 itens aí que tem que estar no conteúdo da proposta orçamentária, segundo a Lei 4.320.
Bom, agora a gente vai começar a falar, ainda dentro da fase de elaboração, a gente vai falar da lei complementar, que está lá no artigo 165 da Constituição, parágrafo 9º. Essa lei está prevista desde a Constituição Federal e ela não foi ainda editada, não foi ainda publicada. Seria uma lei que iria reger as normas de finanças públicas no lugar da Lei 4.320, que a gente já vem falando ao longo das aulas já há algum tempo. Então vamos lá então? Bom, antes de começar a falar da lei complementar, a gente vai relembrar o que é a Lei 4.320. Ela foi recepcionada com status de lei complementar. O que isso significa? Que ela não foi votada como uma lei complementar, ela foi votada mesmo como uma lei ordinária, mas como a Constituição diz que as normas de finanças públicas têm que estar em lei complementar, ela foi recepcionada com o status de lei complementar. A gente costuma dizer que é uma situação sui generis dentro aí do direito financeiro. E ela estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, como a gente não tem a nossa lei de finanças públicas, ela é a lei que a gente tem que usar até hoje. Claro que ela não vai cobrir todos os pontos da Constituição. O que diz lá a Constituição, então, que cabe à lei complementar? Eu já vou destacar a primeira palavra aqui, antes da gente fazer a leitura do dispositivo. Ó. Dispor. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos. Veja que os prazos hoje estão na DCT, mas deveria estar nessa lei complementar. Estão na DCT, porque a lei ainda não foi publicada. Vigência, a elaboração e organização dos instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, LDO, LOA. O que tem que destacar aqui para vocês? Que as leis, pessoal, dos instrumentos de planejamento e orçamento são leis ordinárias. Então, o envio do projeto do PPA, da LDO e da LOA são leis ordinárias e seguem o processo das leis ordinárias, são exigidas apenas maioria simples. A lei complementar vai ser uma lei que vai dar o regramento para esses prazos, para esse envio, para essa organização dos instrumentos. Então, é muito importante você entender isso. Que a lei complementar, imagina que seja uma lei mais perene. Quando ela for publicada, ela vai viger durante muitos anos, então ela vai passar vários PPAs, vários LDOs, várias LOAs, dando a instrução como ela deve ser feita, como deve ser organizada quando essa lei for publicada. Tá? Isso é uma lei complementar. As leis dos próprios instrumentos, aquela que vai ser enviada a cada ano, ou do PPA a cada 4 anos, vai ser uma lei ordinária, vai ser uma lei mais simples. Está dizendo aqui para a linguagem mais coloquial possível, uma lei mais simples, não uma lei que exige um quórum mais qualificado, de maioria absoluta, como é o caso da lei complementar. Outro dispositivo, também relacionado ao tema, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial, da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Então, cabe à lei complementar dar o regramento sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, e assim como estabelecer normas de gestão financeira e condições para a instituição e funcionamento de fundos. Esse inciso 2, quando aparece em prova, é apenas realmente a literalidade. E recentemente, há pouco tempo, foi acrescentado mais um dispositivo que diz que cabe à lei complementar. Veja só que a lei não foi promulgada, não foi publicada e já foram dadas mais atribuições para essa lei. O que diz esse dispositivo? Depois a gente vai ver com calma alguns temas que estão nesse inciso 3, porque essa parte aqui de programações de caráter obrigatório, a gente vê quando estuda a execução do ciclo orçamentário, a fase de execução. Mas para você já começar a entender, essas programações de caráter obrigatório, elas são chamadas também de emendas individuais de execução obrigatória. Também novidade na Constituição Federal, recente, a gente pode considerar recente, né, considerando a Constituição de 88, algo que foi em 2015, a gente pode considerar ainda como recente. Então, emendas individuais de execução obrigatória, que estão dentro das programações de caráter obrigatório. E o que diz esse dispositivo? Que apesar de ser de caráter obrigatório, ela, em alguns casos, ela pode sofrer limitação. Ela é obrigatória? Mas nem tanto. Em alguns casos, ela pode ter limitação. Esses casos de limitação são esses aqui, ó. Quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar, que a gente não vai aprofundar, e limitação da programação, que é aquela limitação que vem lá no decreto de contingenciamento, impedimentos legais, como é que vai ser, o que é um impedimento legal, quando é que vai ter um problema. Então o parlamentar ele faz a emenda, ele pode ser orientado pela consultoria, o que é certo, o que é errado, mas ele pode colocar uma emenda que não é legal, uma emenda que não segue os parâmetros da lei, então ela não vai ser executada. Um problema de ordem técnica também, vai imaginar um exemplo absurdo, construir uma escola na praia, na areia da praia.
o parlamentar quer colocar emenda lá para agradar a sua base, colocar para as crianças estudar na areia da praia. Pode? Não pode, porque vai ter impedimento técnico. Então, em algumas situações que essas emendas individuais de execução obrigatória não vão ser executadas. Então, essa lei complementar vai dispor sobre isso. A execução equitativa dessas emendas, que esse corte mais equitativo, significa o seguinte, significa o quê? Que todo governo vai ter a sua base de apoio e a base que vai ser, vai ser de situação e aquela que vai ser de oposição. Então não pode o governante executar apenas as emendas da situação e deixar da oposição de lado. Então tem que existir uma execução equitativa e esses critérios também teriam que estar na lei complementar. Então, pessoal, esse inciso 3 aqui é um pouco mais complicado, porque é um assunto que a gente não viu ainda. Mas, como eu estou falando nesse momento da lei complementar, eu já jogo para vocês o que tem que estar nessa lei complementar quando ela for finalmente promulgada. E mais uma atribuição dessa lei, que não está mais no artigo 65, está lá no 66, ele diz o seguinte, ó, os projetos de lei do PPA, LDO e LOA serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. Veja que vários momentos da Constituição é dita a mesma coisa, que deve ser enviado do Poder Executivo ao Poder Legislativo, nos termos da lei complementar, a que se refere ao artigo 65, parágrafo 9. Então, na verdade, ele está dando mais uma atribuição à lei complementar, que esses projetos que são de leis ordinárias, vão ser enviados de acordo com a lei complementar que a gente acabou de falar. Tá bom, pessoal? Fica um assunto bastante denso. Não é um assunto fácil, não é um assunto que a gente digere com muita facilidade. O inciso 1 eu acredito que seja o mais fácil do pessoal entender. O 2 é realmente cai a literalidade. O 3 vocês vão entender quando é melhor quando a gente tratar das emendas individuais de execução obrigatória na terceira fase do ciclo orçamentário. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a fase de elaboração, ato contínuo. No próximo vídeo, nós vamos falar da fase de discussão do ciclo orçamentário. Até lá!